Rússia x Ucrânia. Menos porque Putin não vai desistir. Desde 2022, o mundo observa uma guerra que parece não ter fim. A invasão da Ucrânia pela Rússia não foi um erro de cálculo, tampouco uma decisão isolada. Vladimir Putin tem um objetivo claro: restaurar o domínio geopolítico da Rússia e desafiar diretamente o Ocidente. Mas por que ele não recua? Hoje, você vai entender os verdadeiros interesses por trás dessa guerra, os planos estratégicos russos e por que essa batalha vai muito além das fronteiras da Ucrânia. Uma guerra de influência, de orgulho e de poder global. A raiz do conflito: para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Porém, a Rússia nunca aceitou totalmente essa separação, especialmente porque Kiev era considerado o berço da civilização russa. Em 1991, a União Soviética colapsou. Com isso, nascia a Ucrânia como país independente. Mais do que cultura, a Ucrânia tinha uma posição estratégica crucial. Serve de tampão entre a Rússia e a OTAN. Possui recursos energéticos, agrícolas e minerais de valor imenso. Controla rotas comerciais e gasodutos essenciais para a Europa. Putin já havia deixado claro em diversos discursos que via a expansão da OTAN como uma ameaça existencial à Rússia. A mente estratégica de Putin. Putin não é um líder qualquer. Ex-agente da KGB, ele opera com base em doutrinas militares frias, estratégicas e calculistas. Ele considera o colapso da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX. A ideia de que as repúblicas soviéticas estão sendo cooptadas pelo Ocidente é, para ele, inaceitável. A Ucrânia simboliza algo maior. Para Putin, isso é um risco direto à sua própria estabilidade política interna. Se ela cair no domínio ocidental, todo o cinturão de influência russa desmorona. E mais, se a Rússia permitir que um governo pró-Ocidente prospere na Ucrânia, outros países com governos autoritários podem seguir o exemplo. Desnazificar e proteger as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. A invasão de 2022, menos mais que um ataque em fevereiro de 2022. A Rússia inicia uma operação militar especial contra a Ucrânia. A justificativa oficial? Mas por trás disso estavam 3 objetivos principais: derrubar o governo de Zelensky, que aproximava a Ucrânia da OTAN, impedir a entrada da Ucrânia na União Europeia e na Aliança Atlântica, restabelecer o domínio militar e político russo na região. A resistência ucraniana foi muito maior do que o Kremlin esperava. O Ocidente entra no jogo. A guerra rapidamente se transformou em um conflito indireto entre a Rússia e a OTAN. Os Estados Unidos da América enviaram bilhões de dólares em armamentos. Países europeus fortaleceram sanções econômicas contra Moscou. O apoio a Zelensky cresceu com força, mas isso não intimidou Putin, pelo contrário, reforçou sua narrativa de que a Rússia está em guerra contra o Ocidente. Não apenas contra a Ucrânia, para muitos analistas, a Rússia não está lutando por vitória imediata, mas por resistência e desgaste, como já fez no passado contra Napoleão e Hitler. Era energética. O petróleo e o gás como armas. A Rússia é uma potência energética. 40% do gás europeu vinha da Rússia. Petróleo, carvão e fertilizantes russos abasteciam o planeta. Quando as sanções chegaram, o Kremlin retaliou com chantagem energética, cortando o fornecimento de gás e elevando os preços mundiais. Isso causou uma crise na Europa e aumentou os lucros da Rússia com exportações para países como China e Índia. Em resumo, Putin usa o petróleo como munição. O orgulho nacional Putin, não podemos perder para Putin. Essa guerra é pessoal. Sua imagem interna depende da força. Sua retórica nacionalista exige vitória. Sua permanência no poder depende da ideia de que ele protege a mãe Rússia. Uma derrota seria catastrófica politicamente. Por isso, recuar está fora de cogitação, mesmo com perdas, isolamento econômico e críticas globais. Putin acredita que resistir o tempo necessário será suficiente para dividir o Ocidente. Estratégia de guerra longa: a Rússia já fez isso antes, na Chechênia, na Geórgia, na Crimeia. O padrão é o mesmo: invasão rápida, estabilização do território conquistado, propaganda interna e diplomacia fria para segurar a posição. A Rússia aposta no cansaço dos aliados ocidentais, em eleições que mudem a política externa dos Estados Unidos da América, e em crises econômicas internas na Europa para mudar o cenário. E o futuro? O que podemos acontecer? Existem 3 cenários principais. Conflito congelado. A guerra continua por anos. Como ocorreu na Síria, com a Rússia mantendo parte do território ocupado, negociação de paz com concessões. A Ucrânia aceita ceder territórios em troca de paz, o que seria politicamente explosivo para Zelensky. Escalada global. Um erro de cálculo ou ataque direto à OTAN pode transformar a guerra em algo maior, até nuclear. Conclusão: Putin vai até o fim.
É uma guerra pela sobrevivência da visão de mundo russa. A resposta curta: sim. Putin não pode e não vai desistir. E talvez o próprio governo. Para ele, recuar é perder poder, prestígio, influência. Essa não é apenas uma guerra por território. Enquanto o Ocidente vê um tirano, Putin se vê como restaurador de um império. E impérios não recuam sem lutar até o último recurso. Fechamento: chamada para a ação. Agora que você entendeu os verdadeiros motivos pelos quais Putin não recua da guerra contra a Ucrânia, responda nos comentários. Você acha que a Rússia vai vencer pelo cansaço? Ou o Ocidente vai manter sua força e apoio até o fim? Se você gosta desse tipo de análise geopolítica, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, vídeos novos com as tensões mais quentes do planeta. Porque entender o mundo é o primeiro passo para mudar o seu.